Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, obrigado por nos acompanhar. É muito bom ter você aí do outro lado, todos os dias nos acompanhando. Estamos estudando a Bíblia, versículo por versículo, em um estudo expositivo, olhando o contexto e trazendo lições para nós. E eu quero te convidar a me acompanhar agora em mais um estudo. Vamos juntos. Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Filipenses já há mais de 100 dias. Estamos olhando versículo por versículo. Estamos no capítulo 3 e aqui no versículo 12, aonde Paulo vai falar da jornada cristã. Paulo está falando do testemunho dele como apóstolo, olhando para o passado, presente e futuro, e aqui falando sobre a jornada cristã. Paulo usa, a partir do versículo 12, a figura do atletismo. Não é? Ele vai falar de uma corrida cristã, olhando, não é, para aquela circunstância, para o momento atual. Paulo era um homem, como nós já falamos, que tinha os olhos abertos para o mundo, tirando lições para a vida. Então ele compara a nossa corrida aqui cristã com o atletismo, onde o atleta ele já é um cidadão grego para competir. E ele diz, olha, nós já somos cidadãos dos céus e estamos nessa corrida aqui agora e precisamos ter algumas posturas. E Paulo vai descrevendo alguns elementos essenciais para nós ganharmos esta recompensa, né? Para ganhar a corrida e receber a recompensa. Ele diz no versículo 12 e 13, a primeira parte, Paulo fala da insatisfação, não é? Não que ele já tenha conquistado, que ele já tenha feito muito. Ele fala, eu estou sempre insatisfeito ainda, não estou tranquilo e com vontade de parar, não é? E você vai observar comigo a parte B do versículo 13, Paulo diz assim, ele vai falar, né, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Paulo, ele fala para nós, e é importante observarmos, Paulo traz a ideia de dedicação na vida cristã, nesta corrida, né, usando o termo que Paulo está falando aqui, nessa carreira, né, da vida cristã aqui. Uma coisa eu faço. O apóstolo Paulo, ele tinha os seus olhos fixos na meta, no objetivo. Nada fazia Paulo desviar os seus olhos no objetivo. Paulo sabia o que ele estava fazendo, a quem ele estava servindo, o que ele estava buscando. Paulo tinha os olhos fixos. Ele era um homem dedicado exclusivamente à causa do Evangelho e nenhum problema, nada, nenhuma circunstância ao redor fazia com que ele tirasse os olhos do alvo dele. E você sabe que Paulo enfrentou muita coisa que poderia facilmente ter distraído ele, não é? Paulo perseguido, apanhou, não é? Ameaçado de morte, preso, mas nada disso. E até aqui, nesse momento que ele escrevia essa carta, ele estava praticamente na antessala da morte, esperando ser julgado, não é? Condenado à morte, mas nada disso fazia com que ele tirasse os olhos do alvo. Ele continuava buscando. Ele não se deixava distrair por outros interesses. A sua mente ela estava exclusivamente voltada para fazer a vontade de Deus. O propósito, a vontade dele era essa. A Bíblia diz, um texto muito conhecido, lá de Lucas 9,62, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto, né? Não é apto para o reino de Deus. Outra passagem bastante conhecida de Lucas 10:42, nos falando de Marta. Marta estava ansiosa e distraída, né, por muitas coisas. E Jesus fala, olha, uma coisa só é necessária. Existem, infelizmente, muitos crentes hoje, existem muitos cristãos que estão dividindo a sua atenção com muita coisa. Existem as pressões do mundo, as circunstâncias que nos envolvem. Tem muita gente se distraindo. Tem muita gente dividindo a sua atenção. São como aquela semente lançada junto ao espinheiro, da parábola do semeador que Jesus contou. Existem muitas coisas que concorrem, sufocam a semente e ela não se torna frutífera. Marcos 4, falando nessa parábola. A gente precisa manter os olhos naquilo que é mais importante, no alvo, no objetivo.
Irmãos, nós sabemos que esse mundo aqui tem muita coisa que nos pressiona, tem muita coisa que quer nos fazer tirar os olhos. Tenho certeza que se você parasse para fazer uma lista das coisas que podem estar acontecendo com você, problemas, circunstâncias, coisas que estão ao nosso redor, a gente teria muita coisa para anotar, mas nós precisamos propor no nosso coração o que é mais importante, o que deve ser a prioridade. Paulo diz, olha, eu faço uma coisa, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. O princípio que Paulo ensina é esse. Nós devemos nos concentrar na obra de Deus. Eu devo me concentrar naquilo que Deus me chamou, naquilo que o Senhor me resgatou. Hoje eu sou um cristão, sou igreja, eu tenho uma missão nesse mundo, eu tenho um propósito, e para cada um de nós Deus tem, não é? Nem todo mundo é missionário, é pastor, mas todos nós temos algo para fazer, existem dons, serviços, existe uma jornada, uma carreira para cada um, e eu preciso correr ela, fazendo aquilo que o Senhor determinou para a minha vida. E não deixar que essas coisas tomem a minha atenção. Eu preciso concentrar como Neemias. Eu preciso ter aquele foco, não é? Lembra Neemias? Ele sendo atacado por vários inimigos, mas ele não deixava distrair, não é? Uma vez mandaram ele chamar Neemias. Ele falou, olha, eu não posso ir não, estou fazendo uma grande obra. Eu tenho que fazer, não é? Eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer. Neemias 6:3. Neemias tinha foco, ele sabia o que ele estava fazendo. Como é que está a sua vida cristã? Como é que está a sua carreira? Você tem se deixado distrair por qualquer coisa? Você tem se deixado distrair, perdendo foco, desanimando, frustrando-se por outras coisas? E quando eu falo qualquer coisa, eu não estou talvez menosprezando aquilo que você vive, não é? Talvez você fale, mas Paulo diz aí qualquer coisa, ele não sabe o que eu passo, ele não sabe das minhas preocupações. Olha, a gente está olhando Paulo aqui, eu já mencionei aqui, Paulo preso, maltratado, ameaçado de morte, não é? Chicoteado, tantas coisas mais. Isso era o qualquer coisa de Paulo. Quando eu digo qualquer coisa, eu não estou menosprezando, estou dizendo coisas que concorrem, coisas que querem tirar o foco. A gente precisa saber que uma coisa é mais importante. Uma coisa é importante, e essa uma coisa não é tirada de nós. Uma coisa, buscar primeiro o reino de Deus. Deixa que Deus acrescente as demais coisas na sua vida. Paulo, com tudo que vivia, ele dizia, uma coisa eu faço ainda. Eu não cheguei onde eu quero, eu não conquistei, eu não estou lá ainda, eu estou na jornada. Você que me acompanha agora, você ainda está na jornada, você ainda está na corrida. Não se distraia. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Se por acaso ainda não é inscrito, a sua inscrição é sempre bem-vinda. E deixe um joinha aí, faça um comentário, interaja conosco e compartilhe o vídeo. Deus te abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo encontro.